Tentando garantir o sigilo do voto, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que eleitores levem seus celulares e outros aparelhos para a cabine de votação. Além de ser impedido de votar, o cidadão ainda corre o risco de ser preso, determinou a corte. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro criticou a medida e chamou de abuso. E para falar sobre essa nova norma do TSE, nós vamos conversar agora com José Carlos Mascari Bonilha, procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Procurador, boa noite, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Muito boa noite, eu é que agradeço a Jovem Pan pela oportunidade. Qual a análise do senhor, procurador, sobre essa decisão do TSE? Veja, Vitor, eu recebi com muita perplexidade, com muita preocupação a notícia de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o eleitor e que a eleitora entreguem o seu aparelho de celular ao mesário, porque se não o fizerem, estarão impedidos de exercer o direito de voto. Num regime democrático, o voto é absolutamente essencial, é fundamental. A democracia se exercita por intermédio do voto. Somente em hipóteses excepcionalíssimas é que se impede o eleitor e a eleitora de votarem. A Constituição da República não outorga mandato ao Tribunal Superior Eleitoral para legislar sobre essa matéria. Até porque não há nenhuma proporcionalidade, nenhuma correspondência entre o comportamento e a pena, a punição, o castigo. Vale dizer, o comportamento é não entregar o celular. A pena para esse comportamento é a perda do direito político. Isso é absolutamente irrazoável. Isso não encontra nenhum fundamento na Constituição da República. Não há correspondência, não há nenhuma proporcionalidade e adequação entre o comportamento e a consequência, que é a punição, que foi determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é, na minha avaliação, uma medida absolutamente autoritária, que não encontra base constitucional, que não encontra base legal e não pode, em absoluto, ser aceita. Para você que chega agora aqui aos Pingos nos Is, estamos ouvindo o procurador José Carlos Bonilha, Mascari Bonilha, pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor Bonilha, o que acontece a um juiz ou promotor que se recusar a cumprir essa ordem ilegal? Porque o juiz eleitoral que pode determinar a prisão, né? O que acontece? Veja, ordens manifestamente ilegais não devem e não podem ser cumpridas. O presidente do TSE, ao regulamentar a eleição dessa forma, extrapola todos os limites constitucionais. Portanto, adota uma medida que não é razoável e que não tem fundamento jurídico. Portanto, não tem base o cumprimento dessa medida. Ela é absolutamente, na minha avaliação, ilegal e não deve ser obedecida, não deve ser cumprida. O voto é consagrado pela Constituição da República. Aliás, no Brasil, o voto é obrigatório para todos aqueles que têm mais de 18 anos. Não pode a presidência de uma corte, ainda que superior eleitoral, não pode a presidência estabelecer uma medida que equivale à perda do direito político. A perda do direito político existe em algumas situações, como eu disse, excepcionais, previamente estabelecidas por lei. E quem legisla no território nacional é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Portanto, não há previsão legal desse comportamento de, não entregando o celular,
eu perco o meu direito de exercer o voto. Não há essa possibilidade. Pergunta agora de José Maria Trindade. Pois não, muito boa noite, doutor Mascari. Olha, uma vez aqui nós comentamos sobre a Justiça Eleitoral, que executa, organiza, recebe julgamentos e depois decide sobre as eleições. Ou seja, é muito hipertrofiado, né? E legisla. É o único tribunal que pode, né, legalmente legislar. De que forma? Através de memorandos, né? Através de portarias, né? As regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral são, na verdade, leis, né? Só que normatizar uma eleição indo a um assunto constitucional, que é o direito político, aí já passou, já atravessou o Rubicão. Então, na verdade, o senhor tem toda a razão. E de que maneira? Há no Congresso uma emenda que tenta, por exemplo, que o Congresso possa cancelar uma decisão da Justiça, uma legislação da Justiça, uma norma da Justiça, ela poderia ser cancelada pelo Congresso, que normalmente a Justiça Eleitoral normatiza onde há hiatos, vagas e tal. Só que há um exagero nisso aí. De que forma isso poderia ser resolvido, né, para impedir que a Justiça Eleitoral possa ir tão forte assim na legislação, ou seja, na normatização? O Tribunal Superior Eleitoral, é verdade, ele tem uma função bastante anômala. Ele executa, ele legisla por intermédio das suas resoluções e ele julga. É um órgão do Poder Judiciário que tem traços de executivo, de legislativo e também da atividade judicante. É verdade, ele tem essa característica. Mas quando ele legisla, ele o faz apenas por resoluções. Essas resoluções são direcionadas àqueles que trabalham na administração das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral não tem competência para definir um comportamento ilícito, um comportamento delitivo, que sujeite o seu infrator à perda do direito político ou até a uma pena privativa de liberdade. Isso extrapola qualquer competência que a Constituição da República defira ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, essa medida, quer me parecer, não encontra, de fato, nenhuma base jurídica. Cefiuza. Boa noite, doutor Bonilha. A pergunta é simples, né? Se nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade, e evidentemente a população está sofrendo uma intimidação com essa conversa de prender, só se fala nisso agora, vai ser preso se não entregar, etc. Então, nós estamos aqui diante de uma ilegalidade, o TSE não é um poder absoluto, apesar de todas essas funções aí que o senhor elencou, mas a sociedade ainda se acha dentro de uma democracia. Qual é a instituição, qual é o caminho para revogar? O senhor já exemplificou que os encarregados mais diretos podem eventualmente descumprir por ela ser ilegal. Mas, numa dimensão mais ampla, qual seria a instituição para, de fato, rever, não sei se é o Ministério Público ou o próprio Judiciário, para que essa medida caia antes da eleição? Veja, Fiuza, decorre do próprio princípio republicano a falta de concentração absoluta de poderes numa só pessoa. Os tribunais de justiça, os tribunais superiores da União são órgãos colegiados. E é preciso que incida o princípio da colegialidade. Não é possível se admitir que um só ministro, uma só pessoa, decida dessa ou daquela forma. Nesse caso, é até uma maneira absolutamente contrária aos limites da Constituição. Mas, de qualquer modo, é preciso sempre que o tema seja ventilado, oxigenado, arejado entre todos os integrantes da corte, porque essa corte é colegiada. Nós não estamos diante de um juízo singular, de um juiz da primeira instância,
da entrância intermediária, da entrância final, da primeira instância da organização judiciária. Não. Uai, seu app de vídeos curtos.